Transmitindo. Retomando a sessão de julgamento, ao final deste julgamento, eu gostaria de retribuir e agradecer as palavras que me foram gentilmente dirigidas, tanto pela acusação quanto pela defesa. Parabenizar pelos debates travados em juízo, de forma jurídica e com muito respeito. Queria agradecer mais uma vez a presença da Polícia Militar, que garantiu a segurança dos trabalhos. Peço que transmitam ao seu comandante, o Coronel Emerson, e ao Major Jaquete, os meus agradecimentos à equipe de policiais militares de Londrina. Eu agradeço também pelo auxílio, por terem trazido o João Paulo aqui hoje, e ao agente do DEPEN, que também nos auxiliou na realização dessa sessão de julgamento. Agradeço aos oficiais de justiça, Cícero e Tibúrcio, aos servidores que atuaram durante todo o dia aqui hoje, a Maria Eduarda e o Luiz, a dona Adriana, a dona Rosana também, que permitiram que todas as necessidades, e atenderam todos os pedidos que foram feitos durante esta sessão de julgamento. Finalizo, como sempre, dizendo que a instituição do júri encontra-se prevista dentre os direitos e garantias individuais e atende à vontade do legislador constituinte de torná-la cláusula pétrea. A participação popular no Poder Judiciário trata-se de exercício de cidadania, de autêntica democracia, e não é por outro motivo que a decisão dos jurados e das juradas é soberana, conforme determina a Constituição. Assim, aos senhores e senhoras jurados, eu renovo meus sinceros agradecimentos e realço que se integram a esse tribunal é porque gozam de reputação ilibada. Saiam com a consciência tranquila do dever cumprido. Peço a todos que fiquem em pé para a leitura da sentença. João Paulo da Silva Lopes de Oliveira, qualificado nos autos, foi denunciado e pronunciado pela prática de tentativa de feminicídio por 2 vezes, uma com erro na execução, e ameaça por 2 vezes em situação de violência doméstica, artigo 121, parágrafo 2º, incisos 2 e 6, combinado com o artigo 14, inciso 2, e artigo 20, parágrafo 3º, todos do Código Penal. E ainda, finalmente, com o artigo 147, todos do Código Penal. Submetida a julgamento perante o Tribunal Popular nesta data, o Conselho de Sentença decidiu por maioria de votos que o réu praticou os delitos de tentativa de feminicídio, fato 3, vítima Deise, e ameaça por 2 vezes em situação de violência doméstica. Artigo 121, parágrafo 2º, incisos 2, motivo fútil, e inciso 6, feminicídio, todos do Código Penal. Decidiu ainda por afastar as qualificadoras do fato 4, tentativa de feminicídio por erro contra a pessoa, condenando o acusado às penas do artigo 121 caput, combinado com o artigo 20, parágrafo 3º do Código Penal. Ante o exposto, diante da decisão do Conselho de Sentença, declaro procedente em parte o pedido acusatório para condenar o acusado João Paulo da Silva Lopes de Oliveira, qualificado nos autos, como incurso nas sanções dos artigos 121, parágrafo 2º, incisos 2 e 6, motivo fútil e feminicídio, combinado com o artigo 14, inciso 2, fato 3, 121 caput, combinado com artigo 14, inciso 2 e artigo 20, parágrafo 3º, fato 4, erro contra a pessoa, e artigo 147 caput, fatos 1 e 2, crime de ameaça, todos do Código Penal, tudo conforme termo de votação dos questionários que adota como parte integrante desta decisão. Assim sendo, tendo-se em vista a conclusão do Conselho de Sentença e na forma prevista pelo artigo 492, inciso 1 do Código de Processo Penal, passo a dosimetria das penas aplicadas aos crimes. Tentativa de feminicídio, fato 3, na primeira fase de fixação da pena, atento às diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal, fixo a pena base. A culpabilidade, o grau de reprovabilidade de sua conduta não ultrapassa aquele que é isto o tipo penal em questão. Antecedentes o prejudicam. A certidão de movimentação 211.1 atesta que o acusado possui condenação anterior, ainda que o trânsito em julgado tenha ocorrido após a prática dos crimes apurados nestes autos.
feito 366-83, 2021, 816-0098. Nesse sentido, o agravo regimental em habeas corpus 381-334, do Rio de Janeiro. Conduta social e periculosidade e personalidade, sem elementos que permitam delineá-las, mesmo porque esta última é o conjunto dos atributos psicológicos que determinam o caráter e a postura social da pessoa, e não vislumbro nos autos a presença de indicativos para se elaborar um juízo a respeito. Entendo que os antecedentes infracionais não justificam a majoração da pena na primeira fase, como conduta social negativa, consoante já sedimentado pela jurisprudência. Precedente 22.415.02/2019, de Foz do Iguaçu. Motivos restaram injustificados, inerentes ao tipo penal, circunstâncias inerentes ao tipo, consequências normais ao tipo, comportamento da vítima não contribuiu para a ocorrência do delito. Por conta das circunstâncias analisadas, fixa a pena base em 1/6 acima do mínimo legal, ou seja, 14 anos de reclusão. Na segunda fase, incide agravante da reincidência, movimentação 211.1, feito 30.62.29/2020, posse de arma de fogo. A tentativa de feminicídio foi duplamente qualificada. A qualificadora de feminicídio, violência contra a mulher, qualifica a tentativa, e o motivo fútil incide nesta fase como circunstância judicial negativa. O réu era menor de 21 anos à época dos fatos. Aplicada a compensação, majora a pena nesta fase em 1/6, ou seja, 16 anos de reclusão. Na terceira fase, incide a causa de diminuição de pena do artigo 14, inciso 2 do Código Penal, já que o crime foi tentado. Contudo, observo que todos os atos executórios foram praticados, sendo que o evento morte somente não ocorreu por erro na pontaria do acusado. Logo, a redução será em seu patamar mínimo, ou seja, 1/3, perfazendo pena final de 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão. Pena esta que torna concreta e definitiva na ausência de outras causas capazes de alterá-la. Tentativa de homicídio simples, fato 4. Culpabilidade. O grau de reprobabilidade de sua conduta não ultrapassa aquele que é íncito ao tipo penal em questão. Antecedentes o prejudicam, na forma da certidão de movimentação 211.1. Cito como feito utilizado 366-83/2021. Conduta social e personalidade sem elementos que permitam delineá-las, mesmo porque esta última é o conjunto dos atributos psicológicos que determinam o caráter e a postura social da pessoa, e não vislumbro nos autos a presença de indicativos para se elaborar um juízo a respeito. Entendo que os antecedentes infracionais não justificam a majoração da pena na primeira fase, como conduta social negativa, consoante já sedimentado pela jurisprudência. Cito como precedente 22.415.02/2019, de Foz do Iguaçu. Motivos restaram inerentes ao tipo penal, circunstâncias normais ao tipo, consequências inerentes ao tipo. Comportamento da vítima não contribuiu para a ocorrência do delito. Por conta das circunstâncias analisadas, fixo a pena base em 1/6 acima do mínimo legal, ou seja, 7 anos de reclusão. Na segunda fase, incide agravante da reincidência, feito 30.62.29/2020, posse de arma de fogo. O réu era menor de 21 à época dos fatos. O réu ainda confessou os fatos, mesmo que de forma qualificada. Portanto, fixo a pena nesta fase em 6 anos, 3 meses e 18 dias de reclusão. Na terceira fase, incide a causa de diminuição de pena do artigo 14, inciso 2, do Código Penal, já que o crime foi tentado. Contudo, observo que todos os atos executórios foram praticados, sendo que o evento morte somente não se deu por erro de pontaria do acusado. Logo, a redução será em seu patamar mínimo, ou seja, 1/3, perfazendo a pena final de 4 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão. Crime de ameaça. O grau de reprobabilidade de sua conduta não ultrapassa aquele que é íncito ao tipo penal em questão. Antecedentes o prejudicam. Conduta social e personalidade, sem elementos para delineá-las. Considero mais uma vez que os antecedentes infracionais não podem ser utilizados para tornar negativa a conduta social. Motivos normais ao tipo,
circunstâncias inerentes ao tipo penal, consequências normais ao tipo. Comportamento da vítima não contribuiu para a ocorrência do delito. Por conta das circunstâncias analisadas, fixo a pena em 1 mês e 5 dias de detenção. Na segunda fase, incide agravante do artigo 61, inciso 2, a linha F, já que o crime foi praticado em situação de violência doméstica. O acusado é reincidente. Tinha 19 anos à época dos fatos. Aplicada a compensação, aumento a pena nesta fase em 1/6, perfazendo o montante de 1 mês e 10 dias de detenção. Na terceira fase, não incidem causas de aumento ou diminuição, perfazendo a pena final de 1 mês e 16 dias de detenção. Fato 1, ameaça. Na primeira fase de fixação da pena, a culpabilidade não ultrapassa a conduta não ultrapassa aquele que é isto o tipo penal em questão. Antecedentes o prejudicam. Conduta social e personalidade, sem elementos para delineá-las. Mais uma vez, considere que os antecedentes infracionais não justificam majoração da pena na primeira fase, conforme o precedente 22.415.02/2019. Motivos normais ao tipo, circunstâncias inerentes ao tipo penal, consequências normais ao tipo. O comportamento da vítima não contribuiu para o delito. Por conta das circunstâncias analisadas, fixo a pena em 1 mês e 5 dias de detenção. Na segunda fase, incide a agravante do artigo 61, inciso 2, a linha F do Código Penal, já que o crime foi praticado em situação de violência doméstica. O acusado é reincidente, tinha 19 anos à época dos fatos. Aplicada a compensação, fixo a pena em 1 mês e 10 dias de detenção. Não havendo causa de aumento, fica mantida a pena de 1 mês e 10 dias de detenção. Aplique-se ao caso o cúmulo material de crimes, já que se tratam de espécies diferentes e foram praticados com desígnios autônomos, em situações diversas, de tempo, lugar e forma de execução. Portanto, aplicando-se a regra do artigo 69, chega-se a pena total de 15 anos, 1 mês e 2 dias de reclusão e 2 meses e 20 dias de detenção. As penas serão cumpridas na forma do artigo 76 do Código Penal. Aplica-se a regra prevista no artigo 387, parágrafo 2º, a detração do tempo de prisão provisória, não haverá alteração do regime prisional. Logo, será feita na execução. Fixo o regime inicial de cumprimento no fechado, conforme determina o artigo 33 do Código Penal, já que o acusado é reincidente e possui antecedentes. Condena o réu ao pagamento das custas do processo, ressaltando que as mesmas constituem decorrência natural de toda a condenação e resultam do comando inserido no artigo 804 do Código de Processo Penal. É na fase da execução que a miserabilidade jurídica do condenado deverá ser examinada, a fim de se conceder ou não a isenção, eventualmente reclamada pela douta defesa. Estando o acusado a responder o processo preso, assim responderá eventual recurso, vez que ainda permanecem presentes os requisitos da preventiva, garantia da ordem pública e agora também para a garantia da execução da pena. Recomenda-se o acusado onde se encontra preso, inclusive para que seja enviado ao estabelecimento adequado. Elabore-se guia de execução provisória. Tratando-se de crime praticado com violência e grave ameaça, incabível a substituição do artigo 44 do Código Penal. Não se aplica o benefício do sursi, em face dos motivos já consignados no parágrafo anterior, mormente a reincidência e antecedentes. Considerando o pedido formulado pelo Ministério Público, possível a fixação de danos morais mínimos em favor da vítima, Deise da Silva Cândido, na forma do artigo 387, inciso 4 do Código de Processo Penal. Tema repetitivo 983 do STJ. Assim fixo o percentual de R$ 1.212. Poderão as vítimas, se assim o quiserem, ingressar com indenização complementar na esfera civil, na forma do artigo 63 do Código de Processo Penal. Havendo fiança nos autos, cumpre-se o disposto nos artigos 336 e 337, combinado com o artigo 647 do Código de Normas. Não será lançado o nome do réu no rol dos culpados, em face do contido na Lei 12.403 de 2011. Cumpre-se o determinado no artigo 201 do Código de Processo Penal e artigo 598 do Código de Normas. Determina a destruição dos objetos eventualmente apreendidos e não reclamados.
uma vez exauridas as providências do artigo 710 do Código de Normas. Com relação a armas e munição eventualmente apreendidas, cumpra-se o disposto no artigo 25 da Lei 10.826 de 2003, dando-lhe o destino adequado. Provimentos finais, transitada em julgada a sentença, preenche o boletim individual, remetendo ao Instituto da Identificação do Estado para todos os fins, em especial de informar o resultado deste julgamento, a teor do artigo 809, inciso 6 do Código de Processo Penal. Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral nos termos do artigo 15, inciso 3 da Constituição Federal e artigo 71, parágrafo 2º do Código Eleitoral, para as providências cabíveis à espécie, tendo em vista a consequente suspensão dos direitos políticos, que deverá ser formalizada pela Justiça Eleitoral. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Dou a presente por publicado e as partes por intimadas neste ato. Registre-se, anote-se e comunique-se. Sala da Sessão do Tribunal do Júri da Comarca de Jacarezinho, ao primeiro dia do mês de agosto de 2022. E ao término da leitura da sentença, declaro encerrada a presente sessão de julgamento e desejo a todos uma boa tarde e uma boa semana. O Ministério Público vai registrar o recurso neste momento ou vai aguardar o prazo? Vou guardar o prazo, Excelência. Obrigado. A defesa irá registrar o recurso neste momento ou aguardar o prazo? Tá. João, depois você vai conversar com seus advogados, se tiver interesse